Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 25 do podcast Aprender e Ensinar. E se você já está por aqui há algum tempo, você sabe que esse podcast é gravado, alguns episódios eu comigo mesma, e você me aguenta num monólogo, e em outros eu trago os meus convidados e convidadas. E para hoje, para o episódio 25, eu estou trazendo uma convidada que é uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo. Ela entrou na minha vida como uma gnoma, como um mini anjo, uma monitora num curso que eu estava fazendo. E, assim, eu peguei um apreço especial porque ela se tornou uma gnoma que estava presente, inclusive fora desse ambiente desse curso, começou a participar das lives, e aí eu vi ela na live dos outros colegas do curso, ela sempre apoiando todo mundo. Fiquei curiosa sobre essa moça, até que um dia eu descobri que o perfil dela do Instagram tinha caído do nada, e ela estava pedindo ajuda para todo mundo, para recuperar os seguidores e continuar o trabalho dela, que é um trabalho a respeito de autoconhecimento, vulnerabilidade. Ela é uma professora, é uma física de formação, então hoje vocês se preparem, a gente está com uma convidada aqui que é totalmente diferente das outras que a gente já recebeu. Queria apresentar para vocês Marielle Oali. Marielle, seja muito bem-vinda. Por favor, conta para o pessoal por que foi que eu te convidei hoje. Oi, Ana. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Me senti aí super honrada. Já ouvi outros episódios e eu achei incrível o seu trabalho. Então, agradeço muito. Eu acho que você me convidou para falar um pouco sobre os meus projetos aí que fogem um pouco da área de física, mas que ao mesmo tempo se conectam com o trabalho que você faz com os alunos e professores de fisioterapia e de outras áreas, porque eu entendi que o podcast ele contempla profissionais de todas as áreas e professores e alunos também, para falar um pouquinho sobre gestão de emoções, autoconhecimento. Foi isso? Exato, foi isso mesmo. Eu venho trabalhando, né, aqui no podcast vários aspectos das diretrizes nacionais curriculares para cursos de graduação na área de saúde, e a gente sabe que uma parte importante do profissionalismo é uma questão de gerenciamento da carreira, e isso tem a ver com uma série de coisas que hoje eu entendo melhor, que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com habilidades para trabalhar em equipe, uma comunicação que é uma comunicação empática, mas também assertiva, e tudo isso está aí no escopo, né, dessas habilidades socioemocionais. E eu queria que você contasse, Mari, para todo mundo, como foi assim um pouco da sua trajetória entre ter feito física, se tornar professora do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet de Minas, você está num campo aí do interior. Eu sei que você fez mestrado em física, mas eu realmente queria conhecer mais, saber mais, por isso eu te chamei, porque você tem uma disciplina que se chama Habilidades Socioemocionais. Essa é uma disciplina ofertada no Cefet. Eu queria que você contasse para o pessoal sua trajetória aí entre o curso de física e ser a docente responsável por essa disciplina. Conta para nós, por favor. Claro, eu acho que vai precisar um pouquinho de voltar aí quando eu entrei na graduação. Eu estudei minha vida inteira em escola pública e eu entrei na graduação em física com
uma base muito, assim, com algumas defasagens em relação à base. E eu tive que correr atrás de estudar, né? Eu estudei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, e eu tive que correr muito atrás disso. Mas na graduação eu já percebi que eu tinha, em relação a alguns colegas, mais facilidade, não porque eu era mais inteligente, mas porque eu sabia a forma que eu aprendia. Então, eu colocava energia nisso. Então, eu sempre aprendi muito assistindo aula. Então, na faculdade inteira, se eu perdi 10 aulas, foi muito. Então, Olha que eu legal. assistia, eu sempre assistia às aulas com muita atenção. Eu não conseguia ficar 1h40 sentada, prestando atenção, mas eu sempre em alguma aula eu ia ao banheiro, sabe, para dar uma andada, mas o tempo que eu estava em sala, eu estava focada, prestando atenção, fazendo anotações. Com isso, eu tinha que fazer menos exercícios do que os outros colegas. E quando eu estava fazendo, assim, eu não me lembro de ser aquela pessoa que fazia todos os exercícios da lista, mas os que eu fazia, até eu entender. Eu ficava quebrando a cabeça, discutia com os colegas, mas enquanto eu não entendia, eu não passava para o próximo. Então, isso fez com que a minha graduação em física, por mais que pareça aí maluco, Curioso. difícil, curioso, fosse levada de uma maneira leve, no sentido assim, que eu fiz a graduação, fiz 3 anos de iniciação científica, fui monitora, tutora, dei aula particular, ao mesmo tempo fui em festas, namorei. Então, eu consegui ter esse equilíbrio justamente porque eu conseguia saber como que eu direcionava ali a minha, a minha energia mesmo para ter melhores resultados. Só que isso eu fazia totalmente de forma empírica, assim, sabe? Eu não sabia nem como que eu sabia Intuitivo, isso. né? Você com você mesma. E eu não consegui entender, assim, como que os outros colegas tinham outras dificuldades, entendeu? Assim, porque eu não era mais inteligente, de forma nenhuma. E aí, quando eu comecei a dar aula, principalmente nas aulas particulares que eu dava, eu percebia que as pessoas tinham muita dificuldade com a física, não porque elas não sabiam a física, mas principalmente por um bloqueio de achar que era muito difícil, e aquilo ali fazia a pessoa já se afastar da disciplina. Então, na aula particular, eu via muito resultado nos alunos, porque eu mostrava, gente, não é isso, não é tão difícil, dá para a gente entender dessa forma. Então, eu fiz muito isso enquanto estava na graduação. E aí, como professora de física, porque eu comecei a dar aulas depois que eu terminei o mestrado, eu não quis fazer o doutorado, porque eu queria experimentar dar aulas para ter certeza que era isso que eu queria. Porque, por mais curioso que seja, quando eu terminei o mestrado, eu ainda tinha dúvidas Entendi. se eu queria mesmo dar aula, sabe? Então, acho que é muito natural nesse processo de estudante, né? Terminei o mestrado com 23 anos, 24 Super anos. nova. 24, não, mentira, 25 anos. E aí, ainda com uma indecisão, sabe? Então, acho que é muito comum isso, porque a gente muito jovem, a gente tem essa dúvida. E o que eu fiz? Era muito cômodo para mim continuar o doutorado, porque a minha pesquisa de mestrado já desembocaria, sabe? Mas eu falei assim, não, eu vou dar aula para ver se é realmente isso. E eu comecei numa faculdade de engenharia, na UENG, de João Monlevade, e aí dando aulas eu fui percebendo muito isso. A física, as pessoas confundem física com matemática. Física não é matemática. Exato. Física é uma junção de português com matemática, eu acho. Você tem que interpretar o problema e ter uma base ali, matemática, para resolver, mas buscando a teoria. Então, se a gente pensa, né, vamos fazer analogia aí com o seu público. Você tem a teoria que vocês estudam na fisioterapia, aí você tem um paciente que chega aí com uma queixa. E aí, o que o estudante, o profissional tem que fazer? Ele tem que pegar, olha só, das queixas dele, o que é o mais importante? Quais são as questões do problema?
E Isso, aí, aliar com a teoria que eles estudaram na faculdade para dar o melhor atendimento, isso. não é Fazer uma isso? hipótese diagnóstica, a gente faz uma hipótese. Toda vez que a gente avalia um paciente, né, recolhe dados, formula uma hipótese, decide uma opção terapêutica e testa ela. Não é diferente de um laboratório. Exatamente. Então, na física, a gente tem isso. Então, no enunciado, o aluno tem que ter a capacidade de retirar as informações que são mais importantes, atrelar isso a uma teoria que ele já estudou e resolver o problema. A Uhum. diferença, às vezes, é porque na física, como uma disciplina exata, você tem uma resposta única, né? Em muitos casos. Na fisioterapia, eu entendo que é mais amplo e é, como você disse, é uma hipótese. Então, no caso da física, muita gente cria esse bloqueio. E eu percebi que isso era comum nos alunos, de se bloquear para a física por achar que é muito difícil. Então, eu, enquanto professora de física, eu sempre tentei fazer esse papel de facilitadora na compreensão. Gente, é possível, todo mundo consegue aprender física, só que, de repente, você gosta mais, você vai ter mais facilidades, vai se interessar mais, mas todo mundo pode. E aí, em 2014, eu passei no concurso no Cefet, no Campus Curvelo, e vim para cá e comecei a dar aula para o ensino médio. Então, a minha experiência lá era com o ensino superior. Aí comecei a dar aula no ensino médio, que é o médio técnico, e Uhum. percebi, eu quase que eu voltei lá para quando eu entrei na faculdade, que eu percebi que muitos alunos chegam com uma base muito defasada, né, dos nonos anos, nas escolas públicas, a É. gente tem um público muito grande, escola pública, e com medo e com uma crença de que eles não vão conseguir, sabe? Uma baixa autoeficácia para as disciplinas de exatas. Exatamente. Então, É. trabalhar com isso, né? Então, fui percebendo cada vez mais que não é só dificuldade na disciplina. A forma que o aluno entende isso e como que ele lida com isso faz tanta diferença no processo. E outra coisa que eu acho, sabe, Ana, é a forma de estudar. Total. Muitos jovens não sabem como aprendem e recorrem aos métodos tradicionais ou os métodos que os colegas usam. Então, eu tinha uma colega que ela era totalmente desatenta na sala, diferente de mim, que era atenta. E aí ela achava que ela tinha que estudar o mesmo tanto que eu, da mesma forma que eu. Não, ela É. precisava estudar diferente. Então, ela precisava fazer resumo, ela precisava ter aquela compreensão que eu tinha facilmente na aula Na pela sala de minha aula. forma de aprender. Então, e hoje a gente sabe que tem vários métodos, tem mapas mentais, tem flashcards, tem um método de Cornell, de anotações, Uhum. tem outras metodologias de estudo, e eu vejo que isso também é importante no processo. Eu estou falando Sem demais, dúvida. né, Ana? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você está falando de várias coisas que eu já comentei aqui também no podcast, que eu falo, né, sobre entender como é que você consegue estudar e diversificar, né, as formas também. Essa é uma coisa importante. Eu sempre comento muito disso, estou adorando. E aí você vai, então, para a direção do Cefet, né? E sendo diretora, você propõe essa disciplina de habilidades, é isso mesmo, né? Isso, aí entrei em 2014, em 2019 eu entrei para a direção do campus e no primeiro, como diretora, eu tenho um professor substituto que substitui as minhas aulas. Então eu estava com uma carga horária menor, eu comecei a dar uma disciplina de introdução à física. E nessa Uhum. disciplina eu quis testar alguns métodos de estudo. Então eu fiz essa disciplina direcionada para métodos de estudo. Então, na introdução à física, eu já coloquei uma parte eles tinham que fazer por mapas mentais, outra por flashcards. Então, Legal. fui usando isso. E os alunos falaram que foi super legal, que ajudou. Então, já tinha feito isso aí no primeiro ano da direção. E aí Uhum. apareceu na minha vida um livro, Jeito Harvard de Ser Feliz, que Que eu fala adoro também. que fala de uma cadeira de Harvard de Felicidade, que é uma das mais concorridas.
E eu pensei, por que não trazer para o Cefet, que a gente tem um curso de graduação em Engenharia Civil. E aí propus a disciplina inicialmente com o nome de Felicidade, mas assim, você sabe muito bem que não é uma disciplina optativa, você tem que passar por algumas etapas para ela ser aprovada, né? É. E aí foram feitas algumas sugestões na ementa e no nome, e o nome ficou Habilidades Socioemocionais. E aí, Ana, Deram uma academizada no nome. Isso, mas eu achei ótimo. E aí eu propus essa disciplina, gente, com um livro. A única coisa que eu tinha no momento que eu propus a disciplina foi o livro. Só que ela foi aceita. E eu me vi com uma necessidade de estudar mais profundamente o tema, sabe, Ana? Porque até então eu era uma professora de física com essas inquietações, mas com nenhuma fundamentação teórica, sabe? Aí Entendi. eu fiz uma formação em coaching e fiz uma pós em psicologia positiva, além dos trocentos livros que eu comprei para estudar a temática. Adoro. E foi muito legal. Eu preparei a disciplina para o presencial. Ela começou em fevereiro de 2020. E a gente teve 3 Nossa. aulas que foram super legais. Porque, assim, eu fiz várias dinâmicas, sabe? Assim, porque eu tinha na mente a necessidade da vivência para o desenvolvimento dessas habilidades Sim, sem dúvida. socioemocionais. E aí estava tudo lindo, maravilhoso. Veio a pandemia, paramos tudo. E aí, quando fomos, né, assim, recomeçar, eu tive que adaptar essa disciplina para o modelo remoto, né? Que foi outro desafio. Aí eu fiz outros cursos, né? Palhaço e pedagogia, da Gabi Agente, fiz curso de improviso com o Márcio Balas, fiz curso jogos de escuta com o Cláudio Tebas e fui procurando outras ferramentas que me ajudassem a trazer essa perspectiva para essa interface, né, do remoto. E foi super legal, porque eu consegui, assim, adaptar algumas coisas para a gente vivenciar. E essa disciplina na engenharia civil eu vejo como muito importante, porque o engenheiro civil, ele tem um artigo muito interessante sobre isso, que fala que o engenheiro civil, ele é um gestor de pessoas. Total. Ele tem ali, né, que gerir uma quantidade de pessoas muito grande numa obra, que muitas vezes ele não foi minimamente preparado para isso e tem um conhecimento técnico muito grande, mas não tem essas habilidades muitas vezes. Então, os alunos eles gostam muito. Já estou na terceira turma. Nas primeiras turmas eu tinha um público bem eclético, do terceiro ao 10º período. Essa turma agora eu estou com mais até o 5º período, sabe? Ela continua sendo, então, uma disciplina optativa. Isso, são 2 aulas por semana, uma disciplina de 30 horas, né? Não sei como é que vocês falam aí, 1 crédito, 2 créditos, 2 Mas créditos, 30 horas. 30 horas é uma carga horária legal, assim, é uma carga horária boa para trabalhar, né? A gente tem um encontro por semana, então tá sendo bem interessante. E eu aprendo muito, sabe? Com a turma, assim, eu tenho gostado muito. E eu acho que é uma oportunidade da gente conversar sobre todas essas temáticas que permeiam a vida de todo mundo, né? Porque Eu acho curioso também, sabe, Mari? Porque assim, e porque também eu estou trazendo esse assunto. É muito comum que nas áreas da saúde a gente imagine que a pessoa que presta um concurso de graduação para fazer um vestibular, para fazer um curso de graduação na área de saúde, ela tem essas habilidades socioemocionais naturalmente. Então, que a gente saiba se comunicar, que a gente saiba ser empático, que a gente saiba ser resiliente diante das dificuldades que é cuidar de alguém que está doente. E, na verdade, o que eu percebo é que se a gente tem uma tendência natural, ela pode ser melhor trabalhada. Mas eu também tenho percebido muito que tem 2 pontos nisso, e eu acho que você vai concordar comigo,
que uma coisa é você ser paciente com o outro, ser atencioso com o outro, ser cuidador do outro, ajudar o outro a se cuidar. E a outra coisa é aplicar isso na vida pessoal. E se cuidar bem, estar bem para estar com o outro, se comunicar bem com as pessoas para poder se relacionar com os outros. E aí, ao longo desse tempo, que eu sou professora, eu tive a oportunidade de ficar fora do país um tempo e de participar de um processo de avaliação que eles fazem nessa universidade onde eu estava lá em Washington. Eles estavam treinando os estudantes, por exemplo, para pedir consentimento, se apresentar, informar o paciente do que estava acontecendo no exame. E eu falei assim, gente, mas eu fiquei pensando, né, na minha cabeça, mas precisa treinar isso? A gente não sabe fazer, a gente não faz isso todo dia? E ali foi quando eu comecei a entender que tem essas habilidades, por mais naturais que elas possam ser para alguns de nós, profissionais de saúde, elas podem ser treinadas de maneira intencional, de maneira sistemática, e a gente vai melhorando nisso. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei, eu comecei a usar essa estratégia de avaliação com os meus estudantes. Mas agora eu tenho percebido que é muito mais do que você treinar a pessoa, por exemplo, para se apresentar e pedir um consentimento. Tem outros aspectos de habilidades relacionais, inclusive, que precisam ser trabalhados. E eu tenho notado, com o passar dos anos, que os meus estudantes parecem assim, parece que tem mais dificuldade com a relação entre emoção, sentimento, sabe? Aluno que chora na prova, aluno que chora na porta da prova prática, aluno que está na porta da prova prática, no telefone com a mãe chorando, com medo de entrar fazer a prova. E eu definitivamente não sou uma professora carrasca, muito pelo contrário. Tem uma ideia, eu tive um estudante chorando na porta, falando com a mãe, numa prova que eles recebem a prova 24 horas antes para ser feita. Ou seja, não tem surpresa o que vai cair na prova. É só ir lá e demonstrar aquela habilidade técnica. E isso vem me chamando muito a atenção, muito mesmo. E acho que a pandemia, como você mais deve imaginar também, deixou todas as nossas emoções muito à flor da pele. Essa coisa do distanciamento social, a mudança no processo de trabalho para nós e para os estudantes. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que, acho que nem sei se todo mundo sabe quais são as habilidades socioemocionais que você trabalha nessa disciplina, se você lembrar para contar para a gente, e como esses aspectos de gerenciamento de emoção, autocontrole, autoconsciência, como é que isso está nessa disciplina? Eu achei muito legal, eu queria só, antes de eu falar disso, pegar um gancho, que você falou sobre treinar para fazer, né, uma recepção, um atendimento, e isso me lembra muito as coisas que o Mauro fala em relação ao nosso jeito, a encontrar o nosso jeito de fazer. Pode ter um método, mas se a gente busca, né, o autoconhecimento, a gente está mais perto de fazer do nosso jeito. E do nosso jeito, mesmo com toda a técnica que tem, vai ser o melhor, né? É a autenticidade de fazer isso. Então, mesmo que a gente trabalhe o método, é importante trabalhar também no estudante essa capacidade que ele tenha de desenvolver. Olha, eu sou muito bom com humor. Então, eu colocar o humor num atendimento é algo que Autêntico. é autêntico. Então, e vai me ajudar ali na comunicação com aquele paciente. Então, eu acho que isso é muito importante, que nós somos humanos e por ser humanos, a gente não pode querer imitar uma máquina. A gente tem que reconhecer as nossas características que são humanas e valorizá-las, né? E isso que você falou em relação às emoções, os sentimentos, o que eu ouço muito dos estudantes é a questão da ansiedade, né? E aí, dentro do modelo de habilidades socioemocionais que eu trabalho, do Instituto Ayrton Senna, ele traz 5 macrocompetências e uma me chama muita atenção, que é a resiliência emocional. Porque tem 3 habilidades lá dentro, que é a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança.
E essas três, elas estão intimamente relacionadas com essa compreensão da diferença de emoções e sentimentos. Então, eu queria, não sei se todo mundo sabe, eu confesso que eu descobri isso nas minhas pesquisas, que emoções são diferentes de sentimentos, porque as emoções, elas são uma resposta corporal para um estímulo do ambiente. Então, é impossível a gente controlar as emoções. E aí, a partir desse estímulo do ambiente que eu recebi, meu corpo ele vai reagir. E isso são as emoções. E por conta do meu repertório, tudo que eu já vivi na minha vida, todas as crenças que eu tenho, tudo que eu já ouvi dos meus pais, da minha família, que foi construído com o tempo, eu vou expressar um comportamento. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente precisa compreender que eu não consigo controlar as minhas emoções, porque as minhas emoções, elas vão estar no meu corpo, são respostas fisiológicas aí, e os meus sentimentos é a minha mente racionalizando. Então, os meus sentimentos, eles vão vir a partir desse meu repertório. Então, tem um neurologista e neurocientista, o Antônio Damasio, que ele contesta lá o princípio de Descartes, que ele fala que sinto, logo existo, porque o sentimento ele é mais primitivo do que o pensamento. Então, acho que isso é muito importante. Então, ó, uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente. Não tente controlar suas emoções, porque é impossível. Não tente, sabe? Esqueça isso. Não controle. É muito bacana poder falar isso, porque quando a gente começa a falar de autoconhecimento, autogestão, as pessoas acham que a gente está querendo empacotá-las, né? Para ser controladas, para serem blasés ou qualquer coisa nesse sentido. E não se trata disso, né, Mari? De jeito nenhum. E aí tem uma coisa que eu acho, olha, Marielle, mas tá, não dá para eu controlar as emoções. O que eu posso fazer, então? Você consegue controlar seu tempo, Ana Maria? Olha, eu tento. Ele passa, mas eu tento usar ele bem. Então, mas aí que tá, você não controla, o tempo passa, você faz a gestão dele. Então, você tenta usar da melhor maneira possível. E aí é isso que a gente pode fazer com as emoções. A gente não tem como controlar, mas a gente pode tentar gerir elas de uma maneira mais eficiente. E quais são as estratégias para isso? Primeiro, é a gente trabalhar muito com esse repertório. É o que eu tenho falado para mim, sabe? Eu sou capaz ou não? Eu tenho falado para mim que eu não dou conta, porque isso vai gerar em mim um sentimento de incapacidade mesmo, sabe? E uma coisa que eu acho que as pessoas confundem é sentimento com pensamento. Então, uma dica que eu dou é: se tem um quê, não é sentimento, é pensamento. Por exemplo, eu acho que eu não vou dar conta. Isso é um pensamento. Você pode estar se sentindo frustrado porque você acha que não vai dar conta. Mas o pensamento, ele é totalmente contestável. E o sentimento é a frustração. Isso. Então, o sentimento, você está frustrado, você está amedrontado porque você acha que não vai dar conta, mas é um pensamento seu. Então, questionar esse pensamento é uma estratégia que é interessante aí. E tem uma autora, Carol Dweck, não sei se é assim que pronuncia, ela tem um livro, é muito interessante, que é Mindset. E aí, ela tem um TEDx que é muito legal, ele é até curtinho, é o poder de acreditar que se pode melhorar. Legal. E aí, assim, super recomendo que vocês assistam, porque ela traz essa perspectiva ela fala da palavra ainda. Ainda eu não consegui, mas isso não quer dizer que eu não vá conseguir. Então, o ainda mostra que a gente está num processo de crescimento, né? Um processo de construção.
E então, um aluno que chega para fazer uma prova com esse pensamento de que é uma oportunidade, mas se eu não conseguir, ainda eu não consegui, mas eu terei outras oportunidades, isso fica um pouco mais fácil. Mas você falou isso do chorar, Ana, tem uma experiência pessoal minha, que eu sempre fui uma criança muito tímida, sabe? Assim, eu escondia atrás da minha mãe. E tudo que a minha mãe falava comigo, a minha mãe sempre falou muito alto, assim, sabe? Eu chorava. Então, ela xingava, eu chorava. Eu estava com medo, eu chorava. Eu estava triste, eu chorava. Então, todas as minhas reações para qualquer emoção que eu tinha era chorar. E aí, com o tempo, né, eu fui melhorando isso, mas mesmo assim, quando eu comecei a trabalhar, eu já vivenciei situações de eu ter que sair de uma reunião porque eu queria chorar. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. E como que a gente pode entender isso melhor e trabalhar isso, sabe? Tem uma teoria da psicologia que eu gosto, não sei se o nome vai ser bem teoria, tá, gente? Me desculpe aí qualquer... Não, psicólogos. Licença poética para nós, por favor. Por favor. Que é a teoria translacional, e o autor, o Eric Berne, ele fala em emoções autênticas. São emoções primitivas, e ele separa em dois grupos, emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Na perspectiva que não existe emoção ruim. Todas as emoções são importantes para a gente, mas tem as que a gente gosta de sentir e tem as que a gente não gosta. E as agradáveis são amor e alegria. E qual que é a forma da gente lidar com essas emoções? É compartilhando. Você está feliz? Você faz o quê? Você teve uma conquista? Você não conta para alguém? Comemora com alguém, você não comemora com alguém? As pessoas que você ama, você não quer estar perto, você não quer compartilhar momentos e espaços, né? Então, essas emoções agradáveis, a gente compartilhar é a forma de lidar. E as emoções desagradáveis, tristeza, raiva e medo, cada uma delas tem uma maneira melhor da gente lidar. E se a gente coloca todas, né? E a única forma de lidar que a gente sabe é chorar, a gente às vezes não está lidando da maneira que vai trazer ali os melhores resultados para a gente. Então, por exemplo, a tristeza, uma forma de lidar com ela é esvaziar. E o esvaziar pode ser o chorar, mas pode ser escrever. Muita gente tem dificuldade de chorar e escrever ajuda muito. Pode ser uma carta para você, pode ser um diário, né? Pode ser um áudio no grupo de WhatsApp que tem só você para você descarregar, sabe? Então, esvaziar. A tristeza é muito importante. E a tristeza é a maior responsável pelo nosso crescimento, porque ela gera reflexão. Ela nos leva para um lugar de reflexão. Então, eu até tenho... Isso é bonito e é profundo. Gostei. Eu até tenho um episódio que eu falo disso, que eu sempre, nas minhas provas, assim, a gente que é da física, a gente é bem criterioso, para não falar chato, sabe? Então, tem um vetor que ficou esquecido, um sinal que não está corretamente. Então, eu sempre fiz questão de tirar aqueles pontinhos para gerar essa reflexão e não errar, sabe? De novo. De novo. Então, eu sempre usava, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas pela dor é mais efetivo. E aí eu entendo por isso, porque a gente tem essa oportunidade de refletir. Olha, eu errei aqui, então da próxima vez eu não vou errar novamente, né? Então, é muito importante. A tristeza tem um papel muito importante na nossa vida, desde que a gente se permita, né? E quem assistiu Divertidamente sabe disso, né? E o Divertidamente, inclusive, o Paul Ekman, que também é um autor dessa teoria, ele foi consultor do livro, do filme. E no filme muda, né? A raiva, a tristeza, o medo, o nojo e a alegria. Então, troca aí. E todas são importantes ali ao longo da vida, né? Então, Nossa, muito bacana. Super legal.
Eu tô pensando várias coisas aqui, já já eu falo. Você estava falando das emoções negativas, que o importante, então, tristeza, descarregar. Isso. Medo e raiva tem Aí jeitos diferentes de lidar com eles? tem. E aí eu já vou te corrigir, não são negativas, são Ai, perdão, desagradáveis. desagradáveis. Errei, gente, olha lá. Ai, ai. Pode Não, mas deixar, é professora, já ficou registrado. muito bom. O desagradável é que a gente não gosta, né, Ana? Agora, a raiva. Olha só que interessante. A raiva a gente precisa canalizar. Por quê? E quando a gente está com raiva, a pior coisa possível fazer é tentar resolver. Então, se você está com raiva de numa discussão, a pior coisa é resolver, porque você vai canalizar a sua raiva naquela pessoa que está na sua frente e você provavelmente vai falar coisas que você vai se arrepender. Então, a forma, né, formas de canalizar a raiva. Atividade física excelente. Então, uma corrida, qualquer exercício que gaste aquela energia que está ali acumulada. E eu vi num vídeo que tratava dessas emoções autênticas, a psicóloga dando uma dica de pegar uma almofada e descontar ali a raiva na almofada, sabe? E o tanto que isso pode ser poderoso. Então, ela dá a dica da corrida e também da atividade física e também de canalizar em um objeto, sabe? Assim, Uhum. porque a raiva, ela é muito importante para a gente conseguir impor limites. Então, a função principal da raiva é essa. Mas se a gente não respira, né? Se a gente não canaliza em alguma coisa inanimada, como um travesseiro, ou gastando energia numa atividade, a gente é muito capaz de canalizar em quem está com a gente. É. E é difícil, né? Isso Me porque a gente acaba veio, machucando. me veio uma imagem muito clara na cabeça na hora que você estava falando. Sabe quando você está vendo assim, crianças, meninos em torno de 10, 11 anos jogando bola e acontece alguma coisa, tipo assim, uma marcação dura ou um gol que não sai, e aí até um colega, um parceiro de jogo, ele chega perto da pessoa, o cara pega e dá um empurrão, assim, né? Tira ele da... É essa coisa física de fazer a frustração, a raiva sair para fora. Que engraçado, né? E isso é muito. Se você parar para reparar, você vai ver essas reações que não necessariamente são uma discussão verbal, mas é uma reação mesmo de você botar para fora aquele sentimento. Que coisa, adorei, gostei muito. Imediato, sabe? Então acho que fez muito sentido para mim, porque quando a gente tem discussões de relacionamento em algum ambiente, é porque a raiva, a gente não está conseguindo canalizar numa coisa melhor, né? A gente está É, canalizando no outro, e isso é extremamente doloso aí, principalmente para os relacionamentos. E quem o nunca se arrependeu, né, do que falou na hora da raiva? Quem nunca? é, É, total. E o medo, Ana, que eu acho que é uma emoção que, para mim, né, nesse momento de pandemia, ficou muito presente, o medo de Uhum. perder alguém, o medo de contrair a doença. Nessa mesma pandemia, a gente consegue ver as duas formas de lidar, porque o medo, a gente tem duas formas. O primeiro é se informar, é buscar informações. Então, se a gente pega a analogia da pandemia, é entender como que o vírus é transmitido, o que eu posso fazer é, para me manter seguro, manter minha família segura. Então, quais são as informações que eu preciso? E a segunda maneira de lidar com medo é enfrentar. Não tem como a gente lidar com medo, né, sem enfrentar, porque a coragem não é ausência de medo, é você pegar o medo e levar a ação. Então, acho que foi o Karnal que falou isso, né, que É, a coragem não é a gente não ter medo, é a gente agir com ele, né? E exato. você falou uma coisa dos estudantes que me traz assim uma coisa muito importante o estudante ele precisa buscar conhecer a área que ele quer atuar. Ele tem que Uhum. conversar com profissionais, ele tem que entender como que esse profissional vai atuar para ele ter uma decisão mais assertiva. Porque se você entra, por exemplo, para fazer um curso e você não tem informação do que é a área de atuação Exato. daquele profissional, é muito mais difícil de você lidar ali com as dificuldades que vão aparecer, que são naturais do processo.
Então, o medo, assim, tá com medo em alguma coisa? Tenta achar alguém que já vivenciou alguma coisa parecida e pergunta seus alunos que já fizeram, que vão fazer a prova. O que eles podem fazer? Conversar com colegas que já fizeram e entender, gente, é um bicho de sete cabeças mesmo? Como que é, entendeu? Uhum. E essa informação, ou até conversar com você, perguntar, professora, Exato. como que é, né? Como que é essa prova? E esse entendimento vai ajudar na hora de chegar lá e enfrentar o medo, né? É, Assim, é. É uma coisa que e isso é uma decisão institucional também, né, em termos de como organizar o ensino dentro de uma unidade, qualquer que seja ela, uma faculdade ou uma universidade. A nossa comissão de graduação, Mari, ela tem pedido muito para que a gente invista em conversar com os estudantes a respeito do contexto da disciplina dentro da carreira, da importância daqueles temas em especial para a formação, como acontecem as provas, fazer as devolutivas de prova, e principalmente quando estava falando mais cedo, estava me passando tanta coisa pela cabeça em termos de avaliação do estudante, porque é um momento em que os estudantes ficam mais assim fragilizados, né? Que eles ficam mais preocupados, mais ansiosos. Toda vez que tem avaliação, acontece muito isso. E aí, primeira coisa que me veio é a coisa do jeito de estudar e o progresso, que são altamente individuais. Então, é muito difícil quando a gente cria provas, e eu não sei se os estudantes têm noção disso, a gente tem essa preocupação, quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem preocupação de ter questões, ou pelo menos a maior parte dos professores faz isso, né? Ter questões abertas, ter questões de múltipla escolha, relacione, desenvolvimento de raciocínio, ter diferentes opções para os diferentes perfis de estudante. Mas a gente ainda não consegue, na estrutura que a gente tem de blocos de disciplina, ter tempos de progresso diferente. Fora do Brasil, a gente tem as avaliações de progresso do estudante que decidem se ele avança ou não no curso em momentos diferentes. Isso me parece muito mais natural, muito mais próximo da realidade do que é um adulto aprendendo, que é ter tempos de progresso diferentes. E acompanhar esse progresso em tempos mais longos também. Quando a gente fala disciplinas, bimestres, semestres, isso é um tempo que para alguns é ok, mas para outros é um tempo muito curto, muito difícil de acompanhar esse progresso. E eu vejo muito isso, principalmente no último ano do curso, quando a gente vai para as atividades práticas, para os estágios. A gente tem uma mudança enorme do estudante que chega na primeira rodada do estágio, a primeira turma de estágio naquela disciplina, e a última turma. A última turma está muito mais solta, já sabe fazer evolução, já sabe fazer uma entrevista com o paciente, já sabe onde é que estão os documentos, já conversa com a secretária, já organiza todo o espaço de trabalho de uma forma diferente. E isso só aconteceu ao longo do ano, né? Não acontece naquele momento do aprendizado. Então, estou assim, pensando cada vez mais na importância das avaliações formativas, que indicam para o estudante onde ele pode melhorar. Então, acho que do nosso lado aqui, como professores, entender que esse desenvolvimento de habilidades, inclusive as socioemocionais, tem a ver com progresso e com tempo, né? Com oportunidades de aprendizado e também com vivenciar isso mais vezes. Faz muito sentido. Várias coisas que você falou, tá me caindo agora. não, e eu acho que é legal, Ana, porque tem uma coisa que o professor, ele busca, né, buscar compreender esse processo do aluno, mas o aluno, na percepção de protagonista da carreira dele mesmo, ele buscar com o professor, eu errei aqui, ou como que foi essa minha atuação, onde que eu posso melhorar, porque às vezes o que eu percebo é que fica-se esperando, né? Então, o aluno espera o professor procurar, o professor espera o aluno procurar, sendo que é responsabilidade de ambos. Então, se você tem um professor que não tem essa frequência de devolutiva, você pode buscar isso por sua conta, diretamente com o professor ou
tempo até em outras fontes, no sentido de entender ali qual você não conseguiu ter um desempenho em uma determinada avaliação, o que te faltou ali? Foi uma habilidade de fazer uma gestão, porque você ficou muito nervoso na hora da prova, e você sabia, e isso acontece muito, do aluno Acontece. saber o conteúdo, mas na hora da prática ele não conseguir colocar, né, aquele aprendizado, mas também tem situações que você não conseguiu aprender todo o conteúdo. Então, fazer essa reflexão é muito importante. Então, esse entendimento de que os dois são responsáveis no processo de ensino-aprendizado e que não é só um que precisa fazer, né? Então, cada um se colocar ali na posição de é minha responsabilidade também. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, muito bom. E Mari, a gente estava aqui, né, alinhavando o que a gente ia conversar. Nós falamos de várias coisas que a gente já tinha meio que combinado, e acho que a gente podia falar um pouco agora de vulnerabilidade. O que você acha? Eu acho que tudo se conecta, sabe, Ana? Porque quando a gente fala, né, do processo de professor e aluno, às vezes os alunos eles endeusam o professor. E isso é muito ruim para a gente, porque coloca a gente numa condição de que não podemos errar, mas somos todos seres humanos, né? No começo da minha carreira como professora, eu comecei muito nova e na área de física, mulher, numa faculdade de engenharia, eu me fechei muito. Então, eu tinha uma postura em sala de aula que era uma postura completamente fechada para relacionamento com o aluno, no sentido assim de trocas mesmo, sabe? De me abrir mais com relação à minha vida. Então, eu adotei muito essa postura. Para me defender, assim, de tudo do que eu tinha medo ali naquele momento, mas eu fui percebendo com o tempo que quanto mais eu trago para os alunos as minhas dificuldades no processo, tanto no processo como professora, no processo como estudante que um dia já fui, eu consigo me conectar mais com eles e o aprendizado a gente sabe que se dá primeiro por conexão. A gente, quem nunca, né? Eu quero que quem está ouvindo a gente pense, quem nunca já falou essa frase? Ah, eu não gostava de biologia, não, mas eu tive um professor que, assim, me Exato. fez apaixonar por isso. E o que aquele professor fez? Ele se conectou com você. E a Brené Brown, que é a maior autora de vulnerabilidade, ela fala que o pressuposto para a conexão é justamente a vulnerabilidade. A gente estava conversando, essa disciplina que eu propus para a graduação, como optativa, ela foi, como eu faço parte de alguns grupos de trabalho dentro do Cefet, a gente tem aqui uma escola de desenvolvimento de servidores, eles me convidaram para dar esse curso também para os servidores, de uma forma um pouquinho diferente, que é um tempo um pouquinho menor do que a disciplina, e para mim foi um super desafio, porque uma coisa é eu falar para os alunos, outra coisa é eu falar para os servidores que a gente tem, né, muitos servidores que têm um título superior ao meu, no sentido de doutorado, pós-doutorado. A gente tem servidores técnicos administrativos que atuam, né? Eu tive aluno do curso que é psicólogo, né? Legal. Então, eu fiquei extremamente com medo do julgamento, com medo de como as pessoas receberiam aquele curso, mas eu me coloquei ali nos primeiros encontros como alguém que tem o interesse de facilitar uma experiência para todo mundo, que eu não teria ali um domínio de todos os assuntos, e ninguém tem, né, para falar a verdade, mas Exato. que a minha intenção era promover o despertar para aqueles conhecimentos, aqueles assuntos e para as trocas que surgiriam
daqueles assuntos. E isso, com certeza, me ajudou a me conectar com essas outras pessoas, porque cada um na sua área tem a sua fragilidade, o seu medo de não saber tudo, mas ninguém sabe, né, Ana? Então, Nossa, ninguém sabe completo. tudo. É. Sabe que eu dou uma disciplina de cinesiologia e biomecânica no terceiro semestre do curso de fisioterapia. E já por duas oportunidades. Em uma tinha um menino que tinha feito quase que 4 anos de economia, no outro teve um outro menino que tinha feito química, na outra tinha um menino que tinha feito matemática, e assim, a parte de cálculo da coisa é muito difícil para mim. Eu me perco em divisões simples, e como eu não uso, também eu não me exercito, isso vai ficando cada vez pior, né? Porque é uma habilidade que eu não exercito, então nunca fica boa. E eu já passei apuro de estar resolvendo problema de física na disciplina de biomecânica e aluno me corrigir. E eu ter que parar e corrigir e aceitar a correção e fazer junto com ele. Não é um momento gostoso, é um pouco constrangedor, mas aí eu já faço graça de mim mesma e aí já todo mundo fica sabendo que eu me perco nas contas e tá tudo certo. E tem que ser, porque senão também você começa a desacreditar naquilo que você faz, naquilo que você é, porque você errou em um ponto da coisa, porque você naquele problema não se saiu bem, né? Então, eu passo muito isso, viu, Mário, hoje em dia que a gente tem estudantes chegando mais velhos, às vezes com uma segunda graduação, que era uma coisa que não existia logo que eu comecei a ser professora. E Ana, eu acho que é constrangedor por causa da nossa construção de que temos que ser perfeitos, né? E é um lugar que a gente, docente, se coloca e que os alunos reforçam na gente, sabe? Então, para os alunos, não acreditem, não se iludam que somos perfeitos, né? Que E não para somos, os, né? e para os colegas, não se preocupem, porque estamos todos aprendendo o tempo todo. E a Brené Brown, tem um trecho que eu gosto muito do livro dela, que ela fala que eu sou imperfeito, eu sou vulnerável, às vezes eu tenho medo, mas também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Todos nós temos medo em algum momento, todos nós temos as nossas fragilidades, mas também temos ali o nosso valor. E por isso eu acho que exercitar, sabe, cada vez mais esse desapego à perfeição faz com que o nosso processo, eu falei lá das habilidades, tolerância ao estresse, a frustração e a autoconfiança, elas são intimamente relacionadas com isso. Por quê? Para mim, eu sempre tive um comportamento mais ansioso, um apego à perfeição, e isso gerava em mim muita expectativa. E a expectativa, ela anda de mão dada com o fracasso, com a frustração. Por quê? Se você cria expectativa sobre algo que não está ao seu controle, é 90% de chance de você se frustrar, porque não vai acontecer do jeito que você Exato. desenhou na sua cabeça. Então, o que me ajudou a diminuir a minha ansiedade foi entender que quanto mais expectativa eu crio, mais eu trabalho para eu me frustrar. Então, é muito importante que eu faça sempre o meu melhor. Então, eu sou a dona das frases, tá, gente? Eu adoro frases. E tem uma do Cortella que, para mim, assim, eu falo que me deu o fio para eu ter sanidade nesse momento de pandemia, de ensino remoto, de muitas responsabilidades que a gente aqui como gestor tem, que é faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, todos os dias eu faço o meu melhor em tudo que eu estou fazendo, com a condição que eu tenho hoje. Porque amanhã eu vou conseguir fazer um pouquinho melhor. Isso me ajuda a lidar com a frustração de não ter conseguido completar determinada atividade, porque eu fiz o meu melhor. A lidar com os estresses, que tem coisa que eu não vou controlar mesmo, e eu fiz o meu melhor.
e a ter a autoconfiança de que eu estou fazendo o melhor que eu posso, sabe, Ana? E eu acho que essa compreensão que a gente tem de trazer isso para a nossa vida, sabe? Enquanto docente, nesse momento que está super difícil lidar com esse ensino remoto, não ver o rosto dos alunos, sabe? Eu acho que isso é o maior sofrimento para o professor. É não ver, não ter feedback instantâneo. Para mim é isso, não ter aquela testa franzindo, aquele sorriso abrindo, sabe? Isso é um sofrimento muito grande para mim, e eu acredito que para muitos docentes. Então, essa compreensão, eu fiz o que eu pude, né? Mais que isso é impossível. Não, sem dúvida. Se tem um período da vida em que todos nós fomos testados nas nossas habilidades socioemocionais, né? Sem dúvida, essa pandemia veio e eu acho que também, né, dos dois lados, os professores sentem falta de estar em sala de aula e ter essa sensação, né, de que você vê aquela cara dos estudantes quando você faz uma explicação e a turma toda pega, todo mundo vê aquele movimento, ahá! Aí você vê aquilo no rosto deles e também os estudantes, porque a gente sabe que tem muito estudante que tem dificuldade também no modelo remoto, né? Que tem dificuldade de gestão de tempo, que às vezes não está no ambiente mais favorável. A gente sabe que tem estudante, por exemplo, que estava do meio para o fim do curso, a mãe até já tinha desmontado o quarto. A pessoa já morava, né, em outra cidade, a mãe e o pai já tinham desmontado o quarto, organizado uma outra vida, e aí volta para casa e está estudando de casa. Então, realmente, acho que não tem um outro momento na história onde a gente está mais preparado para ser empático com o outro também, né? E pedir empatia, ver a vulnerabilidade do outro e pedir espaço para ser vulnerável, porque todo mundo foi mesmo muito testado nesse período, sem dúvida nenhuma. Mas, Mari, queria te pedir uma coisa. Se alguém quiser montar uma disciplina de habilidades socioemocionais aí na sua universidade, você recomenda? O que você recomenda aí para um professor que queira também fazer uma optativa dessa? Eu super recomendo, sabe? Como eu disse, eu comecei a disciplina com um livro. Então, eu acho que o mais importante é você acreditar na diferença do que você está fazendo. Então, em todos os momentos, eu acreditei que essa disciplina pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos de forma integral no curso. E é por isso que eu, né, acreditei, montei, e os conhecimentos eu fui adquirindo, fui montando, né, fui trabalhando e cada dia aprimorando ali dentro da disciplina. E mais importante, né, do que uma formação, eu tinha muito receio disso, né, da minha formação em física, não me respaldar na disciplina e não respalda no sentido dos conteúdos, mas a minha experiência como professora talvez é o que me fortalece mais a importância e alimenta mais o desejo de continuar. E uma coisa que eu percebi é que, assim, recebo de feedback dos meus alunos, é que eu consigo trazer conceitos que são difíceis, que são abstratos, com uma perspectiva de aplicação, com pequenas coisas para a vida deles. E isso eu devo, né, à minha formação em física, que desse raciocínio de trazer, né, para uma aplicação, para esse raciocínio mais exato. E eu acho que talvez seja isso um diferencial meu na disciplina. E cada pessoa que se propuser a fazer uma disciplina como essa terá o seu diferencial ali na entrega. E eu acredito muito que se você entende como fundamental, necessário, importante aquilo, as pessoas vão também entender, sabe? Ai, que ótimo, excelente. Bem, nós estamos aqui já perto
dos nossos 50 minutos de gravação, desse podcast Café com Leite. Acho que todo mundo percebeu pelo sotaque da Marielle que ela está falando de Minas Gerais, né? A gente falou, inclusive, da unidade dela lá em Minas. Mas, Mari, eu queria pedir para você, por favor, porque eu sei que você tem produzido um conteúdo muito interessante a respeito de autoconhecimento, de vulnerabilidade no seu perfil. Eu mesma sou uma seguidora, entrei quando você comunicou que tinha perdido a sua conta e você falava assim, fica uma semana, se você gostar, você fica mais. E eu tô lá. Eu queria que você divulgasse para todo mundo o seu podcast, o seu perfil, para que quem está escutando a gente, queira conhecer mais, possa acompanhar o seu material, o seu conteúdo. Conta para nós, onde é que a gente te encontra? Muito bom, Ana. Menina, esse negócio do Instagram e eu levo para minha vida. Tudo que eu falo eu levo para minha vida. Então foi uma situação que meu Instagram foi desativado, eu perdi ali todo o meu histórico e as pessoas que eu tinha me conectado, mas eu entendi o que eu podia fazer. Eu podia começar outro. E foi isso que eu fiz. E nessa mesma perspectiva eu queria trazer para vocês. Antes de eu fazer o meu jabá aqui, eu quero trazer uma frase que, para inspirar todo mundo que está ouvindo, que é: os desafios da vida não devem te paralisar. Eles devem te ajudar a descobrir quem você realmente é. Então, é da Angela Hegon, não sei se é assim que fala essa frase, mas que a gente possa, né, encarar os nossos desafios como um instrumento de autoconhecimento, de descoberta e de crescimento. Porque uma coisa que eu acredito muito é que a gente tem que se permitir ser humano, se permitir sentir, mas que a gente tem que batalhar para não ficar preso às coisas ruins, porque eu sei que muita gente está passando por situações muito diversas nessa pandemia, que talvez a minha realidade, né, seja uma realidade privilegiada, mas que essa perspectiva do que eu posso fazer com o que me acontece tem um potencial muito grande no nosso processo de evolução. Então, essa mensagem que eu queria deixar. E eu tenho um podcast que chama Semeadora de Ideias, que são episódios curtinhos que eu trago uma frase e uma reflexão para aguçar, sabe, algumas dessas habilidades socioemocionais que eu falo no perfil. O meu perfil é Marielle Oali, para vocês não esquecerem, são 7 vogais e 7 consoantes. Então é Marielle com 2 L's, Oali com 2 L's, e tem um underline no final, porque eu não consegui o arroba antigo, mas eu acho que Marielle Oali só tem eu por lá. E eu tenho tentado exercitar algo que é um desafio para mim, que eu tinha muito medo do julgamento. De colocar ali a cara e falar desses assuntos. E eu tenho exercitado cada dia mais, porque eu acredito nessas mensagens. A gente tem tanta coisa ruim na rede social, né? E fazer esse papel de espalhar boas mensagens é algo que tem seu valor e que não pode ser menor do que o medo do julgamento, né? Ai, que linda! Gente, vocês viram, né? Você tem mais alguma frase que você queira deixar como sua última mensagem ou foram todas? Ai, menina, eu tenho várias, sabe? Então tá. Então, peraí, eu vou me despedir e vou deixar vocês com a semeadora de ideias, deixando mais uma frase para a gente encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, a gente vai fazer o post com a arte do episódio 25. Não deixem de seguir também a Marielle lá no perfil dela, vocês vão gostar. É lindo, é um perfil lindo, super bem cuidado, as imagens, é muito bacana, vocês vão gostar de tudo. E eu vou deixar a Mari, então, encerrar o episódio 25. Muito obrigada pela atenção de todas. Marielle, por favor. Muito obrigada a todos que ouviram. Desejo que vocês tenham aí, qualquer horário do dia que vocês estejam ouvindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a frase que eu quero deixar como inspiração para vocês buscarem esse olhar para dentro é uma de Carl Jung. Quem olha para fora sonha,
quem olha para dentro desperta. Um abraço para vocês. Adorei. Gente, tchau, obrigada. Até o próximo episódio.